Tema 3b1 Trabalho de uma força. Um carro com massa de 1.469 kg anda em uma estrada com aclive de 10,2 graus para vencer uma força de atrito de 124 N. A componente do peso paralela à estrada e ainda acelerar, o motor exerce uma força de 2.743 N. Considere que o carro percorreu uma distância de 514 metros e determine. Pergunta, tá? Então aqui as forças que atuam sobre o carro, o peso, a força motor, a força de atrito, a força normal, conforme foi demonstrado na aula também. Agora, determine o ângulo entre a força-peso e o deslocamento. Então, esse ângulo, o peso é vertical para baixo, tem um aclive de 10,2 graus, 90 graus, que seria o ângulo entre a vertical e a horizontal, mais os 10,2, eu tenho um ângulo de 102 graus entre o peso e o deslocamento. O ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. A força de atrito se opõe ao movimento, então o ângulo entre o deslocamento e a força de atrito é de 180 graus. E o ângulo entre a força normal e o deslocamento. A força normal é perpendicular à estrada, portanto, perpendicular ao deslocamento. Então, o ângulo entre a força normal e o deslocamento é de 90 graus. O trabalho da força-peso. Usando a equação trabalho igual a peso, deslocamento vezes cosseno do ângulo, vou ter 1.469 vezes 9,81. Então, isso converte a massa. Me calculo o peso do carro em newtons, vezes deslocamento 514, vezes 100,2 cosseno, igual. Então, me dá um trabalho de menos 1.311.702 joules. Ou, com 3 algarismos, 1.310.000 joules. Pergunta aí, o trabalho da força de atrito. Então, usando a equação, o trabalho da força de atrito vai ser força de atrito vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo da força de atrito. 124, vezes, que é a força de atrito, vezes o cosseno de 514 deslocamento, vezes o cosseno de 180. Então, 124 vezes 514 vezes 180 cosseno igual menos 63.736 joules. A letra F, o trabalho da força feita pelo motor. Então, o trabalho da força do motor é a força do motor vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. 2.743 vezes 514 vezes 0 cosseno igual 1.409.902 joules. Ou seja, 1.410.000 joules é a resposta à pergunta F. A energia cinética ganha pelo motor durante o movimento. Então, esse é o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante faz aumentar a velocidade do carro, então faz o carro ganhar energia cinética. Então, a energia cinética é a mesma coisa que o trabalho da força resultante. Então, vai ser a soma do trabalho de todas as forças que atuam sobre o carro, 1.409.200 menos 63.736 menos 1.311.702 mais 0 igual. Então, o trabalho da força resultante é de 34.464 joules. Arredondando, 34.500 joules.
o módulo da força resultante, usando a equação do trabalho, eu tenho que 34.464, a força resultante, vezes 514, vezes cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo é 1, então a força resultante vai ser 34.464 dividido por 514. A força resultante é de 67,0506 newtons, ou seja, 67,1 newtons é a resposta para a pergunta H.